Mas é isso que Deus nos manda. Quer dizer, entrar no reino dos céus não é fácil. E hoje eu estou a falar de deserto. Deserto. O deserto é um lugar seco. O deserto é um lugar isolado. O deserto é um lugar onde não cresce nada verde. O deserto é um lugar totalmente abandonado, sem água, sem pão e sem nada. O deserto é um lugar de sofrimento, de hidratação. Você está desidratado, desidratação. O deserto é um lugar de total isolamento. O deserto, quando você ouve falar do deserto de Saara, é aqui próximo. É um lugar cheio de poeira. Você até pode ser enterrado pelaquela poeira aí. Então, é um lugar onde não há esperança de nada. Onde os escorpiões da terra são invisíveis e são mortíferos quando te morderem. Você tem que estar morto em menos de segundos. O deserto. Mas quando Deus cria e criou o deserto na vida do homem, por que que ele criou esse deserto? Por que que ele leva as pessoas ao deserto? Deus, na sua decisão de ser Deus, e tendo criado o ser humano, ele sabe que o ser humano gosta de cidade. Ele sabe que o ser humano gosta da gordura. Ele sabe que o ser humano gosta da comida. Ele sabe que o ser humano gosta de comer. Ele sabe que o ser humano gosta de boa vida. Ele sabe que o ser humano gosta de conforto. Não obstante, hoje, os pastores entraram na igreja, estão a pregar comida. Estão a pregar o evangelho do estômago. O evangelho que satisfaz a carne. O evangelho que não faz secar a carne. O evangelho terreno e puramente da terra não eleva alguém para o reino dos céus. Evangelho não reconhecido no céu, é só reconhecido na terra. O evangelho da popularidade é um evangelho democrático. É um evangelho que todo mundo ama. É um evangelho que todos aplaudem. O evangelho da alegria e contentamento. Este evangelho da alegria e contentamento, ela não se encontra no deserto. Este evangelho, não vem do céu. Um evangelho totalmente formulado no reino das trevas pelo Lúcifer, enviado na igreja e pregado por pastores. Pastores que fizeram teologia, e o diabo garante que eles não têm que se desviar da palavra de Deus. Pregam na palavra de Deus para melhor eternizar e enraizar a falsidade. A falsidade, ela está hoje suportada pela palavra de Deus. É um evangelho muito fino ao da realidade. Ele parece muito bom. E escuta que quando ele começa
a ser pregado como é que é. Deus te ama, não importa o teu pecado, não importa o que você fez, Ele te ama mesmo assim com o teu pecado, Ele te ama mesmo assim com a tua sujeira. Venha a Ele conforme você é. Você será limpado por Deus, ainda que você não expressar nada, ainda que você não falar nada a Deus, Deus vai te limpar, o seu sangue, Ele derramou na cruz. Todo mundo diz amém, é isso mesmo. Mas é tudo falso que eu acabei de falar aqui. Uau! Olha, eu estou a te dizer, Deus é amor, e Ele quando te mostra o seu amor, você já viu um pai quando mostra amor, não importa se o filho é bandido, se o filho é grego, se o filho é de que, ele vai lhe mostrar o amor dele, ele não necessita de mais outra coisa, assim como você, ele vai te cobrir do seu amor, e Deus é maravilhoso, olha, ele vai te abençoar, não importa o que você fez, ele vai te abençoar, a bênção dele não tem precondição, ele virá sobre você. E acabei de falar tudo falso, mas parece ser verdade. Olha, o Senhor está dizendo que neste momento a Bíblia declara: aquele que dá, lhe será dado, boa medida sobrecalcada e fluirá sobre a sua casa. Quer dizer que a condição para você ter a superfluidez é dar a Deus. É quando você der a Deus, a tua casa vai cumprir. Não importa o que você faz. Juntei a palavra com toda a falsidade. Parece ser verdade, porque eu citei alguns versículos bíblicos. O objetivo deste evangelho é para poder encher a carne, preencher a carne, animá-lo e dar-lhe uma falsa esperança para o reino do inferno. O objetivo deste evangelho é para pôr em marcha o movimento da carne na igreja, o avivamento da carne. Ué. Então, você que é pregador, é pastor, levantou e está dizendo: olha, Deus é bom, Ele não gosta que os seus filhos sofrem. Deus não quer ver os seus filhos, assim como você é pai, não quer ver os seus filhos a sofrer. Deus lá no céu também não quer que você possa sofrer. Ele não criou sofrimento, foi o diabo que trouxe sofrimento. Foi o diabo, o pecado trouxe sofrimento. Deus não traz sofrimento para ninguém. Parece ser verdade, mas é mentira. É tão falso como a falsidade é. Está a dizer que Deus não quer que seus filhos sofram? Está a dizer que Deus não quer que seus filhos passem no deserto para poder lhes purificar lá? Deserto é um sofrimento sério. Ai, então qual é o evangelho verdadeiro? Qual é o evangelho verdadeiro? Hoje você vai ficar muito estupefato, porque eu quero entrar nesse assunto para você ver na Bíblia que Deus não designou esse falso evangelho que nós comemos, bebemos, ficamos repletos nele, e é isso que nós viemos com ele no Ministério do Arrependimento e Santidade. Se você não for ensaiado no fogo hoje, e tirar essa falsidade que você tão engordou com ele, você não vai entrar no reino do céu, será impossível. Vieram e disseram: a graça de Deus é abundante, a graça nos faz entrar no céu, é pela graça que nós entraremos, não é pelo esforço de ninguém. Ninguém pode ser justo, nenhuma pessoa pode ser santa. Nós não somos Espírito Santo, é pela graça, nós não merecemos, é por isso Deus nos escolheu, estamos aqui e vamos entrar no reino dos céus. Aleluia! E todo diz amém. Mas é falso.
Parece ser verdade. Vamos entrar pela graça. Está escrito assim. A entrada no reino dos céus é pela graça. Mas graça com santidade prática. Graça com justiça. Graça com a pureza. Graça com a perfeição. Sem isso, é graça falsa. Então, eu acabei de vos pregar uma graça falsa. E vocês já estão confusos aqui. Graça sem deserto não vem de Deus. Por isso mesmo, vamos lá agora começar a espelhar a palavra de Deus. Para você e eu fazermos um percurso sério na palavra do Senhor. Eu já estou a ver as vossas caras. Ficaram com continência assustada. Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2, versículos 14 até versículos 20. Vamos lá. Ai! Quem está a ler para mim, por favor? Posso ser eu, arcebispo? Pode ler, por favor. Sim. Oséias, capítulo 2, do 14 ao 20. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido e não me chamará mais meu Baal. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Balaíns, e os seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você, desposar-te-ei comigo. Desposar-te-ei com justiça e retidão. Na outra versão diz, com justiça e em juízo, e em amor e compaixão. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e você reconhecerá o seu Senhor. Aleluia! Aleluia! Olha só como é que essa palavra é muito maravilhosa. Olha só. Deus, quando ele viu que o povo de Israel estava a engordar, estava esquecendo Deus, Deus disse, o que se passa? Por que Israel agora está a me fugir? Por que ele está a adorar Baal agora? É que todo momento que eles estavam repletos, corriam para adorar Baal, esqueciam Deus. E Deus disse, eu vou lhes atirar agora para o deserto. É só lá no deserto onde eles vão me ouvir. É no deserto onde eu vou falar com eles suavemente e vão me entender e prestar atenção. E é lá no deserto e eu vou falar com eles e eles vão me entender, porque o homem
só ouve Deus quando está no deserto. Olha só, vamos lá agora ao nosso assunto, seriamente. Só Deus, então, leva o povo no deserto e chega no deserto. Olha, no deserto não tem água. Olha, no deserto não tem comida. Em grande sofrimento, em grande gritaria, eles olham no céu. E a partir do deserto, quando eles estão aí sozinhos, em sofrimento, com a dor, e Deus começou a falar: eu estou aqui, eu te amo. Sabe? Quando o homem está no deserto, é o momento em que eles buscam mais a Deus. Eu cheguei no hospital para ir orar por doentes. Olha só, até muçulmano que nunca ouviu a palavra está dizendo assim: deixa eu orar. Muçulmano, quando o homem está na dor, quando o homem está no deserto, ouve bem a Deus, está atento, está preparado para ouvir a Deus e vai entender a Deus e vai receber Deus e vai escutar do céu. Porque no deserto a gordura não está, a carne acabou, está desidratado, precisa da água da vida, precisa do pão da vida. É a única coisa que vai lhe fazer sobreviver. Quando a pessoa... Porque quando você tinha emprego, ganhava muitos reais. Oh, Deus não tem tempo para Deus, é discoteca, é um vinho na geleira e o resto. Quando Deus te tirou o emprego, meu amigo, procuraste tudo e não encontraste. Foi no momento em que você começou a ir na igreja a orar. E oravas a sério. E Deus disse, olha só, Deus te olhou e disse: meu filho, voltaste? Está vendo? Fiz bem de tirar esse emprego. Agora estás a orar 24 horas por dia. Fica aqui de lado, eu gosto mesmo assim. Fica algum tempo sem emprego, rapaz. Deus não quer saber se você vai comer ou não. Deus não quer saber se você vai comer, não. Come terra. Há mulheres que estão grávidas, comem terra e vivem. E lá, Deus prefere que você esteja ao lado dele, assim, a gritar: pai, tem emprego! Pai, tem emprego! Deus diz: é assim como eu gosto, fica aqui ao meu lado. Isso aí eu gosto, isso aí eu gosto. Agora, quando te dou emprego, você me esquece. Eu não quero isso. É melhor que começar a enviar alguém que dá 20 reais, vive com isso. Está mesmo bom assim. Fica algum tempo aqui. E Deus vai te ensinar a valorizar que quando você tem emprego, vem dele. Mas o homem não entende. Muitos de vocês nunca ainda passaram no deserto de Deus. Porque é no deserto onde Deus fala com o homem e o homem entende. Quando Deus te trouxe aquele cancro, você pensou que foi o diabo que te meteu o cancro? Não, não foi o diabo. Deus meteu o cancro para você se preparar bem, porque você era muito orgulhoso. Tinha muito pecado, então te colocou aquele cancro para você gritar a ele, buscar a ele, chorar a ele, para você entrar no reino dos céus. Mas só que você não pode falhar uma coisa. Tens que beber essa água da vida e comer o pão da vida para você conseguir ser salvo. É por isso que muita gente mora no deserto e vai no inferno porque não conseguiram ouvir Deus. Não existe nenhuma pessoa sobre a face da terra que não passa no deserto de Deus para Deus lhe falar. Muitos ouvem e muitos não ouvem Deus e vão no inferno. O deserto é um lugar de isolamento, onde Deus vem sentar ao teu lado, você quando está doente, e ele começa a carinhar a tua cabeça assim: filho, é o quê? Tenho dor. A minha mama me dá dor. Eu não consegui mais. Ah, minha filha, Deus me ajuda. Sim, estou aqui. E ele está ao teu lado. Arrependa-se, filho. Eu me arrependo de todo o pecado, tudo que eu fiz. Ah, é isso mesmo. Gosto disso assim. Eu quero estar aqui ao teu lado. Tá vendo? Quando você está de saúde, você rola, vai no São Paulo, vai no Mira. Você me deixa.
Você vai nos balinhos, vai nos bales, vai na prostituição, vai na bebedeira. Você me deixa, eu não quero que você me deixe. Fica aqui ao meu lado. Deus, o programador do deserto. Eu lhe levarei no deserto para falar com ela no deserto. Ali na doença, ali na falta de emprego, ali na dor, ali naquela sequeira. Ele vai me escutar bem. E quando eu vou falar, ele vai escutar e vai adorar de verdade. O deserto. O deserto é um lugar em que Deus criou especialmente para ele. O diabo não consegue ir aí no deserto. Vocês sabem que quando Jesus estava de jejum, 40 dias e 40 noites, foi levado pelo Espírito no deserto. Aquela foi a provação de Jesus. Ai dele se ele falhasse. Ele não podia salvar ninguém. Ele foi levado pelo Espírito no deserto e lá apareceu o diabo. Come o pão. Isso não. Porque ele negou mesmo, porque ele estava ouvindo o bem de Deus. Transforma essas pedras em pão. Disse não. Atira esse daqui até no chão. Disse não. No deserto a pessoa tem discernimento. Não existe alguém sobre a face da terra que está doente no hospital, que não sabe que a minha única opção é Deus. Há um político foi ministro, foi não sei quem em Angola, me ligou. Mas mesmo que eu estou doente, estou mal. Eu quero só Deus, minha opção é Deus. Está no deserto. Eu lhe disse, chefe, estás no deserto. Escuta só Deus. É só Deus que pode te ajudar. Quando você está no deserto, nós vamos ir no percurso da palavra. Aleluia. Muitos de vocês xingou Deus, falou com Deus todo mal, xingaste Deus de todo tipo, falaste, Deus, você não presta. Por que me deste essa doença? Por que me permitiste esse assunto? Se você é um pai mesmo que ama, você me permitiu isso. Sabe o amor de Deus? Deus te levou no deserto para melhor falar contigo. Deus te meteu nessa situação para você melhor não ouvir. Deus permitiu essa situação para Ele ministrar aqui. E você estar preparado para o reino dos céus. Mas esse deserto que nós estamos a falar aqui é uma coisa muito magnífica. Oséias capítulo 2, versículo 5. Oséias 2, 5. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse, irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Continua. Por isso, bloqueei o caminho dela com espinheiros. E eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá, voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. E ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que eles usaram para Baal. Ei! Escuta aqui muito bem. Quando você tinha a possibilidade, quando você tinha um emprego, a riqueza, você esqueceu que foi Deus que te deu e foi gastar tudo no baile? Pegaste um namorado,
Porque você vive num apartamento só, pegaste bebedeira e foste dar glória ao diabo. E Deus disse, eu que te dei isso. Você agora me deixou. Você agora me abandonou. Por causa dessas coisas. Ok. E ele tira tudo e te leva no deserto. Aqui mesmo onde eu estou a falar, há muita gente que tinha muita possibilidade financeira. Abandonaram Deus. E quando Deus tirou, hoje estás aqui sentado. Estás sentado aqui, estás a me ouvir. Porque Deus tirou tudo. Deus te levou num deserto terrível. Agora você está aqui a ouvir. Você usou aquilo que Deus te deu para o pecado, para a prostituição. E Deus disse, não tem problema. E eu, como te amo muito, eu vou levar você para um deserto. E você ali vai me ouvir bem. Oséias, capítulo 3, versículo 16 a 17. Oséias 3, 16 e 17? Sim. Oséias 3, aqui na minha Bíblia chega só até o 5? Perdão, muito obrigado. Muito obrigado. Oséias 2, 16, 17. Perdão. Tá, perdão. Tá. Oséias 2, versículos 16 e 17. Naquele dia, declara o Senhor, então você me chamará meu marido. Meu marido. Não mais me chamará meu Baal. Não mais me chamará meu Baal. Quando era seu marido, você lhe deixou e foi dizer, eu devo beber vinho, eu tenho possibilidade, vou me divertir, eu tenho como pagar. E Deus decidiu que quando ele te levar no deserto, você agora vai dizer, vou voltar para o meu marido. E ele escutará. Mas olha só a função do deserto. Lá no deserto, na terra seca, Salmo 62. Vamos só ver Salmo 62. É todo o Salmo, mas não vamos ler só alguns versículos. Salmo 62. Olha só. Salmo 62, versículo 1 em diante. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descansa somente em Deus, ó minha alma, pois dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus, a minha salvação dependem, a versão que está estranha, perdão. De Deus dependem a minha salvação e a minha... Olha só, um instante antes de continuar, olha só, isso é dependência total. Quando uma pessoa está no deserto, depende totalmente
da proteção de Deus, da segurança de Deus, dos cuidados de Deus, da provisão de Deus. Tudo é de Deus. É uma dependência total. Quando você está no deserto, você só tem uma única esperança: Deus. Quando você está no deserto, você só depende de uma única pessoa: Deus. Ainda que há enfermeiros, ainda que há doutores, ainda que há comida na mesa, só Deus. Quando você está no deserto, ainda que há uma abundância, podem trazer toda a comida ao lado de você. Você só olha na comida e diz: isso é insignificante. Só preciso de Deus para me tirar dessa situação. Quando você está no deserto, você pode olhar para o carro e dizer: isso não é importante. Eu só preciso de Deus para me tirar dessa situação. Dependência total. Lê esses salmos até o fim. Lê para você ver como é que uma pessoa que está no deserto. Ali o David estava no deserto. Estava a ser perseguido pelo Saulo para lhe matar. E ele fugiu. Ele lá no deserto não tinha mais ninguém senão Deus. Lê. Do 7 em diante. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. E em Deus estão a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Imagina quantas vezes ele repetiu refúgio aqui. Muitas vezes, refúgio, 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 refúgio. Ele sabe: não tenho mais onde ir. Se ele corresse num bairro, era morto. Ele corresse um dia, era morto. De noite está a temer, vou morrer. De todo lado vão me matar. Então, meu único refúgio é Deus. Olha só quantas vezes ele falou de refúgio. Versículo 8, vamos. Versículo 9. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, todos eles juntos são mais leves do que a vaidade. Ele pode imaginar, ele conseguiu descobrir que todos os homens na terra juntos são mais leves do que a vaidade. Ai Deus, quando o homem chega a esse nível, em que o deserto o fez reconhecer qual é a magnitude de Deus, ele conseguiu entender que tudo é vaidade sobre a face da terra. Aleluia! Versículo 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Estão a ver? Se as vossas riquezas vos prosperam, não coloca o teu coração nele, vai morrer. Não coloca o teu coração. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Não coloca o teu coração. Não. Se você prosperar, dá glória a Deus, distribua para Deus. Não coloca o teu coração nele. Mas você leu esse salmo muitas vezes e você nunca entendeu o que é isto aqui, o que é deserto. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nela o coração. Versículo 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Meu irmão, o poder pertence a Deus. Não pertence a nenhum homem, não pertence ao diabo. Olha para mim aqui, o diabo nunca criou nenhum mosquito. Até mosquito ele não consegue criar, até mosca. Mas Deus criou todos os mosquitos e mosca lhe deu a ele para combater Deus. Você pode imaginar que tipo de Deus estamos a falar. Deus criou todos os mosquitos, todas as moscas, todas as coisas e entregou no diabo. Até Deus, olha o que Deus fez. Até ele criou uma casa para ele. Imagina.
A Bíblia declara que a terra estava densas de trevas. E Deus disse, haja luz. O diabo ainda não tinha caído. Criou, dividiu a luz das trevas. Depois, quando o diabo caiu, ele disse, olha, tem uma casa para ti. Vai viver lá nas trevas. Fica lá, é melhor. Mas que tipo de Deus estamos a falar aqui? É um Deus misterioso. É um Deus sério. É um Deus grandioso. Aleluia! Amém! Aleluia! Ele é Deus! Salmos 41. Salmos 41. Olha o que eu estou a falar quando Deus te leva no deserto. Salmos 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Quando você serve ao Senhor no dia do deserto, o Senhor não terá opção se não te livrar da adversidade. Mas calma ali. O próximo salmo, quando você... vamos voltar no 41, mas vamos indo no próximo salmo, para você ver quando assim como a corça busca, assim como a corça busca as águas da vida, minha alma também busca o Senhor. Vamos lá. Salmos 42. É Salmos 42, não é isso? Salmos 42, versículo 1. E 2. Até Versículo 3, para você ver como é que ele chorava no deserto. Versículo de 1 a 3. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma, ó Deus, suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o seu Deus? Aleluia. Escuta aqui, quando você está num sofrimento desse, no deserto, as pessoas dizem, onde está Deus dele? Onde está Deus? Mas agora presta atenção o que eu quero te falar hoje, esta madrugada, esta noite, no Brasil. Brasil, o deserto é o único lugar da experiência com Deus. O deserto é onde se constrói o testemunho. Sem deserto, não há testemunho. O deserto é onde se constrói o caráter cristão. Sem deserto, você não terá caráter. Você será um filho sem caráter, indisciplinado. O deserto, onde Deus dá ao homem a experiência da vida. Então, Deus arquiteta todo o deserto para levar o homem ao verdadeiro entendimento quem ele é, a sua grandeza, o seu poder, a sua autoridade, os seus mecanismos de operação e como é que ele transforma os seus filhos. O deserto é um estado sine qua non. Não importa quem você é. Quando você nasce de novo como cristão, você ainda não passou deserto. Pode ficar a saber que vai passar. É um processo obrigatório. Agora, como? Eu não sei. Pode ser doença, pode ser desemprego, pode ser um teste grave, pode ser morte, pode ser não sei o que é, mas você tem que passar pelo deserto. Olha só. Alguns passam pelo deserto de uma forma muito atribulada. E depois reprovam. Vou começar a contar. Número 1. Havia um rapaz que nasceram 2 na sua casa. E esse rapaz, que se chamava José, era escolhido por Deus. E como ele amava Deus,
Então ele tinha que passar por uma experiência de deserto muito grave. Foi vendido pelos seus irmãos aos medianistas. Os medianistas lhe venderam ao Potifar. E Potifar fez ele escravo. E nessa escravatura, por causa da sua fidelidade com Deus, passou um outro profundo deserto. Testado pela mulher do Potifar para ver se ele é impúdico. Passou o nível de impudícia e foi posto na prisão. Na prisão era para testar se ele mesmo amava a Deus. Você pode ficar a saber. Ele se perguntava, mas Deus, me venderam pelos meus irmãos. Deitaram-me no poço, me venderam. Me revenderam de novo na praça. Depois de estar a começar a prosperar, me pegaram e me jogaram na prisão. O que se passa comigo? E quando Deus o provou, que ele era digno de servir no alto nível em que ele tinha que merecer, porque foi testado, não era impúdico, não caiu no pecado sexual. Foi testado, não perdeu a fé. Foi testado, mesmo na prisão, ele manteve a fé em Deus, não vacilou. Deus disse, você será primeiro-ministro. E assim ele cumpriu o destino dele sobre a face da terra, porque aprovou toda a sequência de Deus no deserto. Será que você aprovou? Ou você xingou Deus de todo tipo? Falou mal de Deus de todo tipo? Esqueceu que Deus estava contigo ali naquela situação? 2, na Bíblia. Moisés, ele mesmo, depois de estudar e viver no palácio com muito cuidado, aconteceu algo. Na defesa dos povos de Israel, matou alguém e fugiu no deserto. No deserto onde ele fugiu, foi ali onde ele aprendeu como cuidar as ovelhas. E se encontrou com Deus, naquele estado de assassino, pecador. Vocês conhecem a história. Número 3. Vamos contar um homem que foi totalmente, mas seriamente testado. Ele queria ser rei. Deus o chamou para uma missão numa aliança incondicional. E nesta aliança incondicional, ele tinha que ser provado. Ele teve na mata a fugir durante muitos anos. Vocês sabem que David foi ungido com muita tenra idade. Mas olha só o que aconteceu com David, que é um exemplo muito clássico. Ele, depois de passar aquele sofrimento no deserto, finalmente conseguiu ser rei. E Deus testou ele na fidelidade, caiu no pecado sexual. E Deus disse, eu tenho 4 castigos para ti. Escolha. E veja, é muito importante você saber que quando Deus, você está sobre a face da terra, você está no controle. Acabamos de ler no livro de Salmos que o poder pertence a Deus. Acabamos de ler, o poder pertence a Deus. Brasil, para vocês maturarem como cristãos, vocês têm que passar pelo deserto. É um caminho sine qua non. Para chegar à terra prometida, é sine qua non passar pelo deserto. Não há como. Ainda que fosse 40 dias só, tinha que ser deserto. Ainda que fosse 40 anos, tinha que ser deserto. É um caminho sine qua non para a terra prometida. Não tem outro. Aquilo que o povo de Israel passou é o caminho do cristão. Você saiu do Egito e é o arrependimento do mundo. Tem que passar necessariamente pelo deserto. O objetivo de número 1 e fazer esquecer os Baales,
e retirar, despojar todos os males, despojar todo o pecado, despojar todo o mal, despojar todos os hábitos do pecado, retirar o mundo, retirar as coisas do mundo, retirar a impurícia, retirar os olhos do mundo, retirar o pensamento do mundo, retirar o Egito, retirar a comida do Egito, para você depender do maná, para você depender da chuva que cai do céu, para você depender do pão que cai do céu, no deserto. Alguém me escuta aqui? Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Aqui, no deserto, Aleluia! Aleluia! há muitas serpentes, mas somente os desobedientes foram mordidos por essas serpentes. Aqueles que olharam na cruz viveram. O deserto é o lugar em que Deus estrategicamente fala bem com os homens. E os homens escutam Deus. Muito bem. É no deserto. É por isso, escuta que quando todo mundo está na prisão, você chegou lá. Quem quer Jesus? Todo mundo, antes de você pregar, levantar as mãos. Quero Jesus. Porque estão num estado em que reconhecem que o diabo não é nada, é Deus. Quando Deus tem que te conduzir ao deserto, vocês todos que nasceram de novo agora, eu estou a vos transmitir uma informação muito importante. O deserto está vindo, vocês serão testados. Se você reprovar, não é digno de entrar no reino dos céus. Você reprovou. Número 3. Vocês conhecem muito bem aquele homem que se chama Job, que era um homem íntegro e fiel em toda a sua casa. E Deus, na sua armação, chamou todos os filhos de Deus para estarem presentes. E quando os filhos de Deus tinham que se apresentar, também veio o diabo. Quer dizer que o diabo pensou que ele também é filho de Deus. Veio se apresentar. E Deus lhe perguntou, ei, você também veio? Sim, vim. Está saindo. Eu vim supervisionando a terra que você me deu. Eu sou o dono dela. Você pode imaginar? Deus lhe deu a terra para ele ser o príncipe desse mundo. Deus é chocante. Como que ele lhe fez príncipe desse mundo, da sua criação? Ele é o príncipe, estava a supervisionar. Depois ele disse, quando você estava a supervisionar a terra, você não viu uma pessoa de integridade que se chama Job? Pode deixar. Eu tentei tudo, é porque você lhe protegeu de todo lado. Lhe deste riquezas de tudo. Tira ainda tudo que ele tem, mete no deserto. E Deus disse, dá acordo, rapaz, para esse deserto, dá acordo, vai, toca ele tudo, leva lá, não faz mais. E Deus amou aquela proposição do diabo, porque Deus sabia que o diabo não sabia que no deserto o homem lhe escuta bem. O diabo não sabia que Deus ficou tão alegre que ele disse, leva o cara do deserto e ele vai te negar. Deus disse, é lá onde o homem me ouve mais. Atirou o Job no deserto. Atirou o Job no deserto. Enquanto o diabo tentou tudo, o Job está dizendo, Senhor, tu és a minha força, do povo voltarei. Job se tornou, no deserto o homem se torna mais cheio de fé, cheio de autoridade. No deserto. É por isso, muitos de vocês, hoje você está aqui sentado, porque você é pobrezinho, miserável, não tem dinheiro. Se você tivesse, ninguém que está aqui, se tivesse dinheiro, estaria aqui. Eu duvido.
boa vida, você não estaria aqui. Muitos de vocês ficaste cansados com o mundo, sofrimento. Família te deixou. Mãe te deitou. A tia te abandonou. Não havia ninguém de lado. Disseste só Deus. É por isso que você está aqui. Muitos de vocês, olha só, ficou tão cansado com o pecado. Esse homem te deixou, te engravidou, te deixou. Outro se engravidou, te deixou. Outro te engravidou, te deixou. Mas você estava à procura de casamento. Outro te engravidou, te deixou. Outro te engravidou, te deixou. Você diz, estou cansado dessa vida. Eu gosto mais desse pecado. Agora você vai ouvir Deus. Agora você vai entender Deus. Está cansado do pecado. O deserto. O deserto abre os ouvidos à voz de Deus e tapa os ouvidos à voz do diabo. Porque quando chego naquele hospital, estão a gritar. Quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Jesus é doce naquele lugar. Jesus é maravilhoso naquele lugar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. No deserto! Glória a Jesus. Olha só. Não consegue nem 5 reais. Nem 5 reais não consegue para comer. Vai trabalhar de todo lado, só conseguiu 3 reais. 3 reais nem dá para pão. Rapaz, veio, meteu as mãos, as crianças estão a gritar. Papai, tenho fome. E começa, pega as crianças e começa a chorar. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Olha as crianças. Crianças choram, ele também começa a chorar. Estou cansado, Deus, estou cansado. E Deus lhe olha e diz: Filho, eu estou aqui ao lado contigo. Estou cansado, Deus, a vida está difícil. Não se preocupe, eu gosto mesmo assim. Dorme com fome hoje, bebe água. Tu vai morrer. Pega bebe água. Vamos dormir. E dorme. E depois ele dormiu bem triste. Não há ninguém que nos ama nesse mundo. Não há ninguém que nos gosta nesse mundo, Deus. Todos nos abandonaram. E Deus disse: eu te consolo, filho. Tenha calma. De manhã bem cedo, aparece uma vavó, uma velha, com mandioca, e trouxe no mato, e mamão. Alô, vizinho! Alô, vizinho! Pega a mandioca e mamão. Ai, Deus te abençoa, dormimos fome. Come, irmão. Come, mamão. Disse, Deus te abençoa. E vai trabalhar de novo. Busca. Em lavouras, tudo. Só conseguiu 10 reais. E vem chorar de novo. Tem quando a vida. Depois ele vem e diz: vai buscar o pastor, está de lado ali. Pastor, olha para mim, eu estou na maldição. Você não está nada na maldição, está no deserto de Deus. Você não está entendendo nada. Deus quer falar contigo. Ora para mim, o diabo. Acho que é candomblé. Um dia eu fui. A minha avó era candomblé. Não vale, mas tua avó não tem poder. Candomblé não amarra ninguém. O poder está na mão de Deus. O poder está com Deus. Se arrependa só. Se arrependa. Deus quer falar contigo. Ah, rapaz, escuta. Deus quer falar contigo, rapaz. Aleluia! Glória a
Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Poderoso, Gloria a Dios, aleluya. Aleluia, Aleluia. aleluia. Você não está entendendo que Deus quer falar contigo. Não há candomblé, não há nada. Poder está nas mãos de Deus. Eu acho que a minha avó, que foi candomblé, fazia muita briga, magia, é por isso que eu estou a sofrer. Você esqueceu o pecado que você fazia. Deus agora te levou no deserto para te despir daquele pecado. Grita a Deus, é Deus que quer falar contigo, presta atenção. Abre os ouvidos, rapaz. Deus quer falar contigo, por isso não te deixar sem nada. Para você lhe entender. Mas Deus, por que você permite sofrimento nos filhos? Se você ama teus filhos, não pode permitir sofrimento. Quem te disse isso? O amor é não permitir sofrimento. Aquele sofrimento é para Deus te levar no céu. Escuta bem. Ele quer te falar. Entra no arrependimento, santidade, justiça. Não vale a pena lamentar. Deus, nossa condição é difícil. Não é nada difícil. Come daquele pão simples, bebe água. Deus quer te falar. Escuta bem o que ele está te falando. Arrependa-se. Sai do pecado. Tira a tua atenção nas coisas do mundo, rapaz. É por isso que Deus te levou no deserto. Para te fazer secar. Para você lhe escutar bem. Você está a entender bem. Porque há muita gente aqui, que tem estado no momento. Deus faz sofrer teus filhos. Não pode. Que tipo de amor é esse? Mas é assim como Deus te ama bastante. Ele quer que você vá no reino dos céus e não se perca sobre a face da terra. O poder pertence a Deus. Lúcifer não tem nada. Não existe nada. Mas pastor, tudo que eu faço não dá certo. Eu tentei tudo, não está dando certo, pastor. Está tudo difícil, sabe? Para mim tudo é difícil. Os outros tudo é fácil. Então você é o mais abençoado, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu estou a ver tanta gente no Brasil a reclamar contra Deus. Está tudo difícil, Deus. É como você, está tudo difícil, porque é como se o diabo tem mais poder que você, Deus. Será que o diabo tem mais poder que você? Você está a perguntar se o diabo tem mais poder? Poder pertence a Deus. O diabo não tem nada. Poder pertence a Deus. Deserto. Se você está numa situação desta, preste atenção, Deus quer te falar. E quando você satisfazer aquilo que Deus quer te falar e você entender e ouvir, só assim Deus vai começar a te lançar R$50, R$500, para você ver. Mas você quer abundância, não quer depender de maná do céu. Esse é o problema do homem. Então, mana, se converte e para de reclamar. Está entendendo? Pastor Eliane Fontes. Se converte bem. Para de reclamar. Aleluia. Eita, Jesus, glória a Deus. Aleluia. E quando Deus, ele fabrica esse deserto, mete lá um pouco de fogo e ele aquece todos os lados. É porque quando a intensidade do deserto demonstra a intensidade em que Deus quer que a pessoa escuta bem. Eu antes, quando estava na apostasia, é verdade que quando você está na apostasia, você não entende o que Deus está a falar.
você é uma pessoa totalmente cego, surdo e mudo espiritual. Você só vê as coisas do mundo. Você só vê o lado de que Deus deve fazer obrigatoriamente. E ninguém lhe entende na apostasia. Mas aqui neste ministério, presta bem atenção. Deus nos fala nas vicissitudes para nós podermos nos arrepender. Ah, então Deus não pode nos fazer entender quando estamos a comer bem. Oh, rapaz, Deus é soberano. E muita gente, quando está com o estômago cheio, o homem normalmente, ele não escuta Deus. Com o estômago cheio. Alguém está me escutando no Brasil? Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, amém, glória ao Senhor. Amém, amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha só o que Deus faz. Aleluia. Lamentações capítulos 3, versículos 14. Leia de 14 até baixo. Lamentações, capítulo 3, do 14 em diante. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Olha só o que Deus faz no deserto. Deus vai te fazer comer ervas amargas. E dá o cinto. Essa é a dor que existe no deserto. Este é o lamento para você conseguir ouvir Deus. Olha só o que Deus fez. Quando Jesus nasceu, trouxe ervas amargas para ele. Para lhe dizer que vais passar um deserto muito grave. Absinto. Deus te faz comer ervas amargas. Continua. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso... Olha para isso! Quando você está no deserto, você esquece o que quer dizer prosperidade. Alguém está me escutando bem? Amém. Alguém está escutando? Não é eu que escrevi. Aleluia. Amém, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Vamos ver se na prática a teoria funciona, senhor arcebispo. Aleluias! Isso não é mole, não. Leia o versículo 18. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembrou-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E são novas cada manhã. Se renovam a cada manhã. Grande cada manhã, fidelidade. Cada manhã, sua fidelidade, Senhor.
sua fidelidade. O grande amor do Senhor nunca cessa. Sabe, o Jeremias reconheceu isso no deserto. É ali onde você vai ver o amor do Senhor. Você se esquece da prosperidade completamente. E ele renova cada manhã. Quer dizer, te dá gotas assim. Hoje te deu R$100. Amanhã te deu 200. Depois 500. E desce para 200. Amanhã te deu 500. Ele quer te gerir assim para você manter com ele no reino do céu. Você está reclamando. Não! Rapaz, fica ali onde você está. Cortou, senhor arcebispo. Não entendemos, cortou. Ai. Você está a reclamar, Deus, eu quero milhões. Deus está a te gerir com R$500, R$200. Fica ali nesse nível, rapaz. Aleluia. Ele quer te levar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E você reclama, olha para mim, muito seriamente. Se você insistir, quer milhões, quer milhões, é isso que você quer? Se você insistir, você quer milhões de reais, ok. Deus vai dizer, vai falar assim. Anjo Gabriel, tira esse cara do deserto, leva lá na cidade. Tira essa senhora aqui, tira do deserto, leva lá na cidade. Ele não quer mais ficar aqui comigo. Quer milhões. Vai, abre todo o dinheiro, deixa ele ir no inferno. Ei! Você pode imaginar isso? Deus te tira dali, você se insistir, Deus vai te levar na profundeza. Vais ter todos os milhões, começas a viajar para os Estados Unidos, para Paris, para Londres, para a África do Sul, para Angola. Não tem tempo de oração. Quando estamos a ligar, alô, pastor? Está dizendo, eu estou no Dubai. Estou a transitar, vou para Nova York, numa reunião. Ei, pensamos que estavas aqui para a reunião. Não posso participar. Olha, o meu pastor assistente está lá. Obrigado. Deus abençoe. Estamos a ligar. Alô, pastor? A arcebispa chamou uma reunião. Não posso, nesse momento, estou a entrar em Nova York, numa reunião com alguns investidores. Eu depois vou mandar uma mensagem na arcebispa. Entende, né? Olha, o meu dízimo eu vou enviar, não tem problema. Não tem tempo para Deus. A esta hora, você está aqui sentado. Nada. Está no telefone. Essa palavra está a demorar muito, pá. Eu tenho aqui uma reunião. Está a demorar muito. O arcebispo também prega tão longo assim. Resume já e vamos acabar com isso. Alô, Ana. Vai de manhã bem cedo. Cuidado com a conta bancária. Cuidado, a informação da conta bancária está aqui, hein? Cuidado. Toma muito cuidado. Não está na presença de Deus. Está preocupado com as coisas da terra. Se você reclamar muito, Deus te tira da presença dele no deserto e te leva na cidade, onde há muitas luzes. Agora, vocês estão aqui a reclamar todos os dias em vez de agradecer a Deus. O grande amor do Senhor nunca cessa. As suas misericórdias jamais terão. Eclesiastes capítulo 5, versículos 8. Aleluia. Leia até 10. Se calhar leia até 12 para as pessoas verem. Eclesiastes do 5 ao 12. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a tua boca te faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus,
O meu Ah, voto foi será que é o mesmo verso que estás a ler, Arcebispo? versículo 6. Eclesiastes 5, a 8, Versículo 6. a partir de 8, eu disse. Ah, perdão, a partir do 8. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior. E sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe do que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os As pessoas que consomem. gastam. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um terrível mal que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Amém. Então, ouvi. Se as riquezas se perdem. Então, eu vi que muita gente no Brasil está lamentando contra Deus, porque Deus não está abrindo para eles, Deus não está dando. Outros até estão a fugir da presença de Deus, porque as coisas não estão a dar bem. Quando Deus te colocou numa situação em que Ele quer que você entre no reino dos céus, irmão, presta bem atenção. Deus está ao teu lado, te gerindo para você poder entrar no reino dos céus. Melhor você se arrepender da sua atitude egoísta e mundana, de buscar as coisas da terra, de buscar as riquezas da terra. Estás a ver que tudo está difícil. Estás a dizer que Deus não te ama. Enquanto que esse é o maior amor de Deus para si. Não está satisfeito com aquilo que Deus te deu. Você está buscando que Deus possa abrir tudo. É melhor você se arrepender bem. Porque você está reprovando a aprovação que Deus está por você. Uma grande reprovação. É por isso que eu estou a dizer a todo mundo, olha, eu acho que eu pequei na situação em que eu estou. Só posso pecar contra Deus. Se não, então eu agradeço a Deus que me permite estar nessa situação. Hoje, e neste instante, Deus está aqui a falar, você nunca ouviu. Presta bem atenção. A situação em que você está, é Deus que está a falar. Presta bem atenção.